bom, muito bom. Boa noite, gente. Só posso dizer uma coisa, eu vejo a glória do Senhor nesse lugar. Amém? Quando a gente se reúne, pelo menos em dois, Jesus garante que ali a igreja está formada, né? Ali Ele estará. Então, Deus está aqui com a gente, Deus está aí na sua casa também, com a sua família, e a gente vai cultuar o nome do Senhor nessa noite e fazer de tudo para louvar e adorar o Senhor por quem Ele é e pelas coisas que Ele nos tem feito, né? E se você é novo nesse grupo da Capela, nos assistindo, a Capela é uma igreja que está aqui em Londrina há 15 anos e a gente tem uma missão que a gente repete praticamente todo domingo quando as coisas estão normais aqui, que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Nós acreditamos que ninguém chegou lá ainda. A gente está numa caminhada. Essa vida é uma jornada para a gente conhecer Jesus e ser cada dia mais parecido com Ele. Então, nosso convite para você nessa noite é que você abra o seu coração para as músicas, para o que for falado, para as histórias, para a mensagem, para que de alguma forma você possa conhecer um pouquinho melhor o Senhor Jesus Cristo. E isso vai, com certeza absoluta, mudar a sua vida. É isso que a gente veio fazer aqui nessa noite e a gente quer compartilhar isso com cada um de vocês. Então, um maravilhoso culto a todos, que Deus os abençoe. Amém. Ó Senhor, seja muito bem-vindo aqui, Pai. Onde estamos, onde todos estão nos assistindo. Que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo, a ti nos rendamos, amém. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus. Amém, Jesus. Em nome do teu filho Jesus. Seja louvado o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Ó, querido Pai, te agradeço, Pai, por essa noite. Te agradeço por esse privilégio de estar aqui louvando a Ti, Senhor, entregando as nossas vidas, os nossos talentos, os nossos medos, nossos anseios, esperando que o Senhor venha, nos receba, nos acolha, nos abrace, Pai. Seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo em todos os lares que estejam com a sua TV, o seu computador, o seu celular ligado agora, nesse momento, Senhor. Visite essas casas, meu Pai, em nome do teu filho Jesus. Que essas pessoas possam ser tocadas através do Espírito Santo, Senhor. Que elas possam sentir a tua unção, a tua presença, a tua bondade, o teu amor, a tua generosidade, a tua compaixão, Senhor. Nós somos tão pequenos diante de tamanha altura em grandeza que o Senhor tem diante das nossas vidas, diante desse mundo. Nós somos um cisco, Senhor. E ainda assim, o Senhor nos conhece a cada um. O Senhor sabe a diferença de cada cisco de gente que o Senhor nos fez. O Senhor nos amou, já nos conhecia antes mesmo que a gente pudesse sair do ventre das nossas mães, Senhor. O Senhor já tinha um propósito para nós nessa terra. Então, seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo hoje, amanhã e sempre. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nesse momento, nós vamos ouvir um testemunho, uma história de um casal muito querido nosso aqui da capela, que é o Carlos e a Salime. Eu pedi que eles contassem para a gente como que eles estão passando por isso, por esse momento diferente, né, que todos nós estamos vivendo. Então, essas histórias são importantes porque eu até, quando eu peço para as pessoas narrarem as histórias delas, eu até insisto assim, olha, você não precisa ensinar ninguém o que tem que fazer, é contar a sua própria história, né? Porque cada um de nós está vivendo isso de alguma forma diferente, com mais ou com menos fé, com mais ou com menos dificuldades. Então, quando a gente ouve alguém falando do coração, abrindo a sua vida, a sua casa, para nós isso sempre, sempre nos ministra. Então, bem-vindos, Carlos e Salime. A gente quer muito ouvir como que vocês estão passando por isso. E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Carlos. Eu sou a Salime e a gente veio contar pra vocês um pouquinho de como tem sido essa pandemia pra gente. No começo da pandemia, eu consegui tirar férias do meu trabalho, né?
E a gente deu uns 30 dias, a gente conseguiu ficar junto, começamos a passar mais tempo junto, né? Que a gente não era hábito nosso, né? Por meu trabalho ser meio de semana, o forte do trabalho dela ser de final de semana, então os horários não batiam. E o lado bom, né, dessa pandemia foi isso, que a gente passou bastante tempo junto, né? A gente criou uma rotina muito boa de leitura, buscar mais a palavra. Desde então a gente tem buscado bastante, né, amor? A gente tem buscado cada vez mais, assim, se fortalecendo. E depois disso voltei a trabalhar normalmente, mas ainda para minha esposa, né, acabou diminuindo bem o serviço, assim, né? Isso afetou bastante a gente, né? Porque eu advogo, mas a minha maior renda, ela vinha da maquiagem, né? Eu sou maquiadora, e aí de fim de semana era quando eu mais trabalhava, e a maquiagem forte é festa, casamento, formatura. E aí com a pandemia não tem como, né? As festas todas foram suspensas, foram adiadas. E aí não tem como. Então, assim, nossa renda caiu bastante. Mas, não que a pandemia seja algo bom, mas pra gente esse tempo junto, assim, tem sido muito precioso. A gente tem aproveitado bastante esse tempo junto, reavaliado algumas coisas, né? Priorizado algumas coisas e criado uma rotina muito boa, assim, buscado demais. A gente tem lido muito, sentido uma fome, assim, da palavra que antes parece que a gente não tinha, né? Uma busca de ouvir a palavra, de ler a palavra, orar e ter esse tempo com Deus de qualidade mesmo. Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né, ultimamente. A gente buscou bastante. No começo, assim, a gente ficou um pouco, lógico, né, deu um leve desespero, mas a gente começou a orar bastante. A gente sabia que ia passar por isso. Estamos, né, passando por isso ainda, né? Mas Deus tem provido, abençoado bastante nossas vidas. Graças a Deus não tem nos faltado nada. E a gente tá com saudade aí de todo mundo, do culto, né? Bastante. Bom, e é isso. Por enquanto estamos assim. Estamos desse jeito, com saudades, Com saudade de todo esperando mundo. o retorno, esperando que tudo isso passe logo e melhore e que a gente possa viver logo esse novo normal de uma forma mais próxima, né? A gente tem sentido muita falta da proximidade mesmo. Sim. Então é isso, espero que a gente tenha ajudado alguém ou que alguém possa ter se identificado aí nessa pandemia com a gente. Espero ter ajudado alguém. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Eu não tenho dúvidas de que Deus está cuidando do Carlos e da Saline. Esse casal fofinho, que a gente ama tanto, que dá muita vontade de abraçar quando a gente vê na tela. E eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus foi um modelo tão perfeito do que Deus queria que a gente fosse e do que Deus provê e como Deus se relaciona com a gente, que Jesus, quando passou aqui, ele não tinha salário, né? Jesus não tinha um emprego formal durante o seu ministério. E uma vez eu ouvi o pastor Palmiro falar sobre isso aqui, num momento como esse. Eu fiquei, no mínimo, intrigada, assim. Fiquei pensando, puxa, fiquei muito reflexiva. Porque realmente foi a prova maior do quanto que Deus cuida da gente. Porque Deus provinha, providenciava todas as necessidades de Cristo enquanto homem, enquanto filho de Deus também. E da mesma forma, a gente como igreja tem caminhado esses dias difíceis em que temos perdido tanto, né? Uns perdendo emprego, outros perdendo pessoas, outros perdendo esperança. Nós temos caminhado confiando de que Deus cuida da gente, mesmo que a gente não veja.
E olha que hoje a gente tem concretamente empregos, né? Comida, casa. Na escassez, a nossa igreja tem trabalhado para as pessoas que precisam. E mais do que manter esse lugar aqui, a gente tem usado os nossos recursos para abençoar, para ser o cuidado de Deus na vida de muita gente. Então, nesse momento, vai aparecer na sua tela aquela foto, aquela imagem que você já conhece, contendo o número da conta bancária da igreja. E aí você pode, como de costume, tirar o seu print, tirar a sua foto, anotar, mas não deixe esse momento passar. Se você se sentir tocado por isso, saiba que é Deus que está te tocando. Porque a gente vai usar o seu recurso para abençoar a vida das pessoas e para manter um lugar aqui onde nós nos reunimos e vamos voltar a nos reunir em nome de Jesus, para aprender mais, para crescer no amor de Deus e na comunhão uns com os outros. Vou fazer uma oração breve. Senhor, neste momento, Pai, cada pessoa que está assistindo, eu peço que o Teu Espírito Santo ministre da maneira como o Senhor quiser. E eu te agradeço já, porque eu sei que nada nunca vai nos faltar, assim como nada nunca faltou para Cristo, enquanto Ele estava caminhando aqui na terra. Eu creio na Tua provisão, mesmo que os tempos estejam difíceis. Eu quero declarar enquanto igreja, enquanto serva Tua, que eu creio no Teu cuidado, creio na Tua provisão. E é por isso que eu vou continuar entregando o meu dízimo na Tua casa. É por isso que eu vou continuar abençoando a vida das pessoas que me procurarem, que precisarem, que eu puder abençoar. Porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A liderança dessa igreja tem se encontrado virtualmente, né, como a maioria de vocês, semanalmente, e a gente começou a se encontrar com essa regularidade para a gente começar a planejar os próximos passos. Porque a gente não sabe direito como é que vai ser a volta, né? Quando a gente já tiver uma vacina, quando a gente puder se reunir, a gente não sabe exatamente como que vai ser. Então, eu convoquei os nossos líderes, então a gente tem conversado para fazer um planejamento já pós-pandemia. Como é que vai ser depois disso, né? Então, a Bíblia nos ensina isso, né? Quando você reúne um grupo de pessoas, quando você tem mais conselhos, é mais fácil você encontrar sabedoria. Então, acho que na última reunião, eu estava conversando com os meus amigos, e assim, eu disse que assim, eu achava que ia ser muito diferente, né? Ia mudar muito, que as coisas iam ser muito diferentes, né? Porque tudo está mudando, a gente está afastado das pessoas, algumas pessoas estão esfriando nos relacionamentos, muita coisa está mudando. Então, eu sempre acho que muita coisa grande vai acontecer. Mas aí um dos membros falou uma frase que me chacoalhou um pouco, mas muito importante. A pessoa falou assim, você sabe que pode ser que volte tudo igual? Porque assim, começou a liberar um pouco, assim, as pessoas parecem que já estão da mesma forma, parece que nada mudou. E eu assim, continuamos a conversa, mas aquilo fica, sabe quando você ouve uma coisa que fica lá no fundo, ali, pingando como uma goteira assim dentro de você? Eu fiquei com aquela frase na cabeça, né? Eu sei que eu tenho uma tendência de ser um cara otimista. E essa frase, a pessoa que falou isso não é nem um pouco pessimista. É uma pessoa que talvez seja um pouco mais realista do que eu sou. Eu tenho uma tendência de sempre achar que as coisas vão melhorar, sempre achar que as pessoas vão reagir bem, sempre achar que as pessoas vão evoluir. Eu tenho isso comigo desde pequeno, assim, eu sou muito otimista. Mas eu também me desaponto muito. Por isso que essa frase ficou falando lá no meu coração.
E aí eu resolvi escrever essa série sobre um novo eu. Porque assim, você não pode controlar a humanidade, você não pode controlar a reação das pessoas, você não pode controlar a economia, você não pode controlar nada. A única coisa que talvez você possa controlar com a ajuda de Deus é você mesmo. Então, se a tendência das pessoas, na maior parte delas, é voltar a agir da mesma forma, como se nada tivesse acontecido, provavelmente o mundo delas não mude. Mas se eu tiver uma postura diferente diante das coisas, o meu mundo muda. E quando o meu mundo muda, o mundo à minha volta também muda. Porque eu passo a ver as coisas com outro olhar. Então hoje, apesar da gente estar nesse jeito de nos reunirmos assim, online, etc., eu decidi fazer uma série com esse tema, um novo eu. Porque eu posso sair disso uma pessoa diferente. E se eu sair uma pessoa diferente, o meu mundo vai ser diferente. Então, a gente não pode assumir responsabilidade por mais ninguém. Mas por nós mesmos, a gente pode fazer isso, né? Bom, então hoje é só o primeiro capítulo dessa série. Só que quando a gente fala em mudança, uma coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, quando a gente fala em mudança, é que assim, normalmente, quando você passa por uma situação difícil, você tem diante de você uma lição importante a aprender, né? Mas quantos de nós já passamos por situações difíceis e aí, um tempo depois, a gente acaba errando na mesma coisa? Sei lá, problema de saúde, né? Você foi alertado pelo seu médico porque você começou a se sentir mal, sentir taquicardia, palpitação forte, não conseguia dormir, suando frio. Aí você vai procurar o seu médico, ele fala, você precisa mudar a sua alimentação, se exercitar, não passar tanto estresse, parar de fumar. O médico te dá algumas dicas ali, e aí porque você está muito ruim naqueles dias, naquele tempo, você acata toda, né? Você já se matricula numa academia, você já passa no sacolão, já compra um monte de verdura. E aquela primeira semana é uma beleza, né? Mas o que acontece é que, às vezes, um pouco mais à frente, agora que você já está se sentindo bem, você já começa a esquecer daquilo, e aí você vai relaxando, aí você já não vai mais na academia, aí você já começa a comer qualquer coisa, até talvez você tenha um problema, talvez até mais grave. Mas isso é assim com tudo, com a saúde é assim, como nas finanças é assim também. Né? A gente, quantas vezes você fala assim, eu preciso me organizar melhor porque eu quebrei, né? Minha empresa teve que fechar, eu não controlei direito o meu dinheiro, não gastei sem medida, acabei quebrando. Aí eu estou tendo uma nova chance, eu tenho muita coisa para aplicar, né? Mas passa o tempo, daqui a pouco você está descontrolado de novo, daqui a pouco você se perde de novo, daqui a pouco você quebra de novo. Você volta a cometer os mesmos erros que te levaram a primeira vez que você quebrou. E é assim com os relacionamentos também. Né? Quase todo mundo tem quase que um perfil, né, de relacionamento. Então, sabe, você investiu numa namorada, num namorado, que não era exatamente aquilo que você esperava, não era temente ao Senhor, mas você falava assim, não, mas com o tempo ele vai mudar, ou então, ele tem um vício, mas eu sei que eu posso ajudá-lo. Então você investe naquilo, aí daqui a pouco você, quebra a cara. Aí você fala, não, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aí passa um tempo, daqui a pouco você está se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa. Quer dizer, é uma tendência do ser humano repetir os mesmos erros. Se você não fizer nada, é isso que vai acontecer com você e comigo. A gente tende a aprender com os nossos erros nas coisas mais banais, né? Nas coisas mais simples, mas nas coisas que realmente interessam, as mais profundas, a gente acaba negligenciando. E aí você se pergunta, mas quando então que eu vou aprender? Então eu quero te falar algumas coisas
só começando esse assunto hoje, mas algumas coisas que podem te ajudar. A primeira coisa não é muito gostosa de ouvir. Você sabe que em todos os problemas seus tem um denominador comum, que é você. Em todos os nossos problemas tem um denominador comum, que está em todos eles, que somos nós mesmos. Então, somos nós que precisamos tomar uma atitude. É parar de olhar para fora e olhar para dentro de nós. Então, eu quero começar para ajudar vocês, e a todos nós, né? Eu estou aprendendo junto com vocês aqui. Para ajudar a gente a sair dessa melhor, a gente aprender com as reflexões que a gente está fazendo, eu quero começar quebrando alguns mitos que a gente está acostumado a ouvir por aí, mas que são mitos, não são verdades. E o primeiro deles, você pode ler aqui embaixo na sua telinha, é que a experiência me faz mais sábio. Já ouviu isso? A experiência me deixou um homem sábio. Isso é um mito, isso não é verdade. A experiência deixa a gente mais velho, mais cansado, talvez com menos paciência, mas não necessariamente mais sábio. Quantas vezes você já viu, sei lá, eu tenho amigos indo para o 3º casamento, então assim, experiências eles têm, né? Mas não deu certo 1, não deu certo 2, não deu certo 3, não necessariamente a experiência está ajudando, né? Eu tenho, na minha família, eu tenho um parente que sofre com um problema de saúde, obesidade mórbida, e aí não consegue emagrecer, e já teve perto de morrer algumas vezes, aí fez a tal da cirurgia bariátrica, diminuiu o estômago, emagreceu, né, porque não tinha jeito. Aí passou um tempo, já começou a comer de novo excessivamente, já desenvolveu o estômago de novo, já está passando pela mesma dificuldade. Quer dizer, a experiência não faz a gente mais sábio. O que faz a gente mais sábio é avaliar a experiência, isso sim deixa você mais sábio. É você olhar para aquilo que aconteceu, aprender com aquilo, tirar as lições daquilo e aplicar na sua vida. Isso sim faz de você mais sábio, mas não é a experiência. Não é porque você já passou 10 vezes, você vai passar pela 11ª, se você não aprendeu nada com as outras 10, você vai cometer o mesmo erro. Segundo mito, é o mito do conhecimento. Quanto mais eu sei, melhor eu faço. Não é assim que você ouve por aí? Quanto mais eu conheço, melhor eu sou, sou o melhor professor, o melhor músico, quanto mais eu sei, melhor eu faço. Isso também é um mito. Porque se o conhecimento em si te desse lastro para você não cometer mais erros, talvez não tivesse advogado corrupto, né? Ninguém conhece mais de lei do que um advogado. Por que às vezes a gente vê nos noticiários, né, um advogado preso porque fez isso, ou corrupção aqui e ali, passou a justiça para trás, ou tentou enganar com imposto de renda, seja lá o que for, né? É uma pessoa que conhece tudo de lei, muito mais do que eu e você, mas não aplica, né? Se o simples fato de você saber te fizesse uma pessoa melhor, não existiria pastor como eu, ou, né, na categoria que eu faço parte, explorando fiéis. Não é verdade? Você não vê, às vezes, na televisão, ou cristãos, né, pessoas que se dizem cristãos, fazendo coisas absurdas, né? Recentemente, né, sei lá, ainda não está comprovado, não quero arriscar, mas aparentemente, né, uma pastora mandou matar o marido. Então, assim, o conhecimento não necessariamente significa sabedoria, né? Quantos casos de padres, né, pedófilos, que a gente já viu na Igreja Católica também, não é privilégio dos evangélicos, né? Então, assim, o conhecimento não te faz ser melhor ou fazer melhor.
prática daquilo que você sabe é que faz toda a diferença. Então é colocar em prática é que faz a diferença e não o conhecimento em si. Terceiro mito que eu quero derrubar aqui é que o tempo é meu inimigo. Você fala assim, mas eu não tenho tempo a perder, a vida é corrida, amanhã já é segunda-feira, já tem que fazer um monte de coisa, não dá para parar para refletir, eu não tenho esse tempo para perder, então assim, já vejo uma oportunidade ali, eu já vou atrás dela, porque eu não posso parar. Quer dizer, o tempo é meu inimigo, ele está correndo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, ele está correndo, né, de mim. Mas é exatamente o oposto, o tempo é seu amigo. O tempo é seu amigo. Aquele tempo que você tira planejando, avaliando, tirando conclusões e aprendendo com os seus erros, ele é fundamental para o seu crescimento. Fundamental. Tem N exemplos na própria Bíblia que você pode encontrar. Por exemplo, Moisés, quando Moisés tinha uns 40 anos, ele já estava tenso com a questão dos hebreus escravizados no Egito. Só que ele ainda, apesar dos 40 anos, ele era ainda muito afobado, muito ansioso. E aí num dia, numa discussão lá, que um egípcio estava batendo num hebreu, ele tomou as dores, avançou em cima do cara e matou o cara. Quer dizer, ele era um cara muito agitado ainda, ele não estava pronto para nada. Então, dali Moisés se recolheu, foi ser pastor de ovelhas no campo, ficou 40 anos até se tornar um homem manso. E a Bíblia diz que um dos mais mansos da face da terra, né? E poder começar o ministério que Deus tinha para ele. O tempo a favor de Moisés, né? Transformando ele num homem melhor. Se você pensar na história de Davi também, recentemente eu contei a história de Davi aqui, ele foi ungido rei por volta dos 16 anos de idade. E com 17, talvez, ele tenha enfrentado o gigante Golias, ele já ficou famoso, ele podia talvez ter assumido o reinado em seguida. Mas Davi não estava pronto. Ele tinha coragem, ele tinha o Espírito Santo, mas ele não estava pronto ainda. Custou de 8, a gente não consegue ter absoluta certeza, mas custou de 8 a 12 anos esse período até Davi assumir como rei, que foi um período que o tempo foi fundamental para que ele aprendesse, para que ele crescesse, para que ele se desenvolvesse, para chegar no propósito que Deus tinha para a vida dele. Se você pensar no apóstolo Paulo, que nós temos falado aqui nas últimas 2 semanas, né? E só para variar um pouco, eu vou falar dele hoje aqui de novo. O apóstolo Paulo, ele era um mestre da lei. Ele sabia tudo dos mandamentos, ele era rigoroso nisso. Seria o equivalente hoje a ser um PhD nas leis de Moisés, né? Paulo era um profundo conhecedor, só que ele não reconheceu Jesus, ele não conhecia, não teve a experiência real com Deus. Ele só era um conhecedor de papel. Ele não tinha essa prática. Foi quando Paulo teve a oportunidade de conhecer Jesus que a vida dele virou de ponta cabeça. E ele precisou de cerca de 14 anos até começar o ministério dele, que foi fundamental. Como eu disse semana passada, ele escreveu a maior parte dos livros da Bíblia. Talvez a pessoa que mais compreendeu Jesus. Ele investiu muito tempo conversando com os apóstolos, aprendendo, ouvindo sobre Jesus, para poder, no momento certo, ser o maior de todos os evangelistas depois de Jesus Cristo, que tem registrado na palavra. Então, o tempo é nosso amigo, na medida que a gente usa ele para avaliar as nossas experiências, para que a gente faça diferente da próxima vez. Então, hoje, só para iniciar o nosso assunto, eu vou ler apenas um versículo que talvez você até conheça de cor, mas que é o fundamento de tudo que a gente vai conversar aqui. Quando a gente ouve um versículo que a gente conhece, a tendência é falar assim, já sei o final, então parece que eu já sei, né? Mas eu acabei de quebrar esse mito. O conhecimento é quando você aplica, não é quando você decorou, né? Então, se você tiver a sua Bíblia, abre lá em Romanos, no capítulo 8. Mais uma vez é o apóstolo Paulo falando com a gente. E ele fala de uma forma aparentemente muito simples, uma coisa
muito, muito profunda para todo aquele que, em algum momento da sua vida, decide seguir a Jesus Cristo. Paulo nos dá uma aula do que é seguir a Jesus Cristo e sobre como a gente pode mudar as nossas vidas, que é o que a gente está querendo oferecer para vocês, a oportunidade de que tudo isso que está acontecendo agora, essa pandemia, seja um marco na sua vida, para que o seu mundo seja outro quando isso tudo passar. Seu mundo interior, e isso vai refletir no seu mundo exterior também. Então, Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo fala assim, olha só, eu vou ter o cuidado de analisar palavra por palavra. Ele começa com a palavra sabemos. Quando Paulo fala sabemos, isso significa que é algo que foi experimentado, que foi analisado, então eu sei. Não é porque eu li num livro, não é porque alguém me falou, mas eu li no livro, alguém me falou e eu coloquei isso em prática, portanto eu sei. Então Paulo está falando de uma coisa com autoridade. Sabemos, né? Não é uma opinião, é um fato. Sabemos que Deus age em todas as coisas. É difícil, olha só, é um versículo que talvez você já sabe o final, né? Então, às vezes é difícil você extrair tudo que está contido ali. Mas olha só, Paulo está falando assim, eu sei que Deus age em todas as coisas. E Paulo é um cara que, na semana passada, nós contamos um pouco da história dele, pelas coisas pelas quais ele passou, né? Os sofrimentos, as torturas, prisões, tanta coisa que Paulo enfrentou. Puxa vida, será que em cada uma delas, aquelas piores, aquelas horrorosas, quando ele foi espancado, apedrejado e quase morreu, não morreu por isso aqui, será que naquele momento Deus estava agindo na vida dele? Para a gente pode ser uma pergunta, para Paulo isso é uma afirmação. Eu sei que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então peraí. Então tem um fator novo aqui. Não é que Deus age em todas as coisas o tempo todo na vida de todo mundo. Não é isso que está falando aqui. Quando você quer culpar Deus por um maremoto ou uma tragédia, né? Paulo está falando assim, olha, não, essas lições são para aqueles que o amam. Né? Se a pessoa está completamente irresponsável na vida, fazendo um monte de loucura, um monte de absurdo, e colhe uma consequência terrível, ela não se enquadra nisso que Paulo está explicando para nós. Né? Ela pode ter uma oportunidade, óbvio, é isso que a gente faz como igreja, levar essa oportunidade a todas as pessoas. Nós não estamos separando pessoas, mas aqui Paulo está falando com os crentes, com aqueles que creem. Ele está falando assim, olha, se você ama a Deus, você pode ter certeza que em todas as coisas da sua vida, Deus age. E ele diz mais, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Paulo está falando um pouquinho mais, ele está indo um pouco mais além. Olha, não é só que Deus usa as coisas boas e as ruins para falar com você, para transformar você. Não, Deus tem um propósito em cada coisa para aqueles que o amam. Quer dizer, Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. E esse propósito é para hoje. E nesse propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, Deus não foi pego de surpresa com essa pandemia. Eu não consigo imaginar Deus falando assim, e agora? Nossa, eu tinha um plano para a vida desse povo e agora vem essa pandemia. Né? Eu falei aqui, acho que na semana passada ou retrasada, poxa, na minha casa essa pandemia nos ajudou muito a entender muita coisa, a melhorar nossos relacionamentos. De certa forma, ela foi uma bênção para muitas coisas na minha casa. Então, assim, eu creio nessa palavra, mas assim, de todo o meu coração, Deus usa qualquer circunstância, inclusive aquelas difíceis.
Inclusive, quando você colhe consequência dos seus pecados, dos seus erros, de alguma forma Deus está te chacoalhando ali, fala, olha, acorda, eu tenho um propósito claro para a sua vida, mas eu preciso que você assuma o seu caminho. Eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você use esse tempo que você acha que é seu inimigo para refletir sobre os seus erros, as coisas que não deram certo, as coisas que você gostaria que fossem melhores do que são, a sua saúde, as suas finanças, seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente negligencia, né? Aí a gente precisa de Deus, a gente corre para a igreja, dá o dízimo, abraça os irmãos, entrega a cesta básica, daqui a pouco as coisas melhoram, você se afasta de novo e tal, até acontecer de novo. Quer dizer, Deus leva em conta isso também, Ele te dá outra chance, né? Mas por que arriscar sofrer tudo de novo? Essa que é a lição desse primeiro dia. Por que a gente vai arriscar sofrer tudo de novo? Por que a gente não entende isso? Por que a gente não olha para toda e qualquer circunstância da nossa vida e a gente percebe o agir de Deus tentando nos mostrar alguma coisa, tentando tirar de nós o melhor, tentando fazer que a gente dê um passo a mais na direção dele, na direção das pessoas, na direção dos nossos amigos? Por que a gente não reconhece o Senhor agindo nas nossas vidas e deixa que isso nos transforme? E aí, meus irmãos, é o que eu falei no começo. A única garantia que eu tenho de que o mundo será melhor depois dessa pandemia é porque eu serei uma pessoa melhor depois dessa pandemia. E você pode ser uma pessoa melhor depois dessa pandemia. E aí você vai garantir que o seu mundo vai ser melhor, o seu meio familiar, no lugar onde você trabalha, vai ser melhor, porque você vai ser uma pessoa melhor. Então, eu queria que você ficasse com isso nessa noite. Sabe, Deus age em todas as coisas, em qualquer uma delas, mesmo as mais doloridas, as mais difíceis. De alguma coisa, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Vamos orar a Deus? O Senhor é o Deus da segunda chance, da terceira. Então, talvez alguns dos meus irmãos que estão me ouvindo nessa noite estão olhando para dentro das suas vidas e avaliando, quem sabe agora, à luz da Tua palavra, Senhor Deus, às vezes que eles deixaram de aprender com os problemas, com os erros, às vezes que eles perderam grandes oportunidades, Senhor Deus, de crescimento no conhecimento do Senhor, de crescimento como pessoas, mas que em nome de Jesus, Pai, se essa pandemia puder trazer alguma coisa de maravilhoso para esse mundo, é que possa trazer essa reflexão em cada um dos nossos corações, que cada um de nós, Paizinho, possa usar esse tempo para avaliar as coisas que não estão caminhando bem, avaliar nossa própria relação com o Senhor, com os nossos familiares, no nosso trabalho, as coisas que a gente faz, que a gente possa, Senhor Deus, de verdade confiar nessa palavra, Deus, que o Senhor está de alguma forma tentando mostrar o caminho para cada um de nós, que a gente possa abrir os nossos olhos e confiar no Senhor, mesmo nas horas difíceis, e saber que em tudo aquilo Teu propósito está ali, Senhor Deus, para nos levar a uma vida plena, aquela vida que Jesus nos prometeu, uma vida abundante. Então fala ao meu coração, fala aos nossos corações hoje e durante essa série, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender.
um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. Um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. Um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram e pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para minha geração, contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para minha geração, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para minha geração, um milagre. Maravilha, que Deus faça um milagre na sua vida e que você possa contar para todo mundo que Deus fez em você, amém? Obrigado a cada um, obrigado Dago, Renata, Juninho, Gabi, Eliasaf. Obrigado a todos vocês que nos ajudaram aqui também. E que Deus os abençoe e dê uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Canta aí, canta aí. Todo mundo que Deus fez por mim, eu vou contar as maravilhas de Deus. Pastor cantou. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para minha geração, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para minha geração, um milagre.